Bom, a professora Lucilena Rangel é do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da PUC. Nós vamos abordar dois temas com ela. A questão dos chamados pensamentos complexos, uma nova maneira de discutir ciência, de discutir as questões nacionais, as questões sociais. E dentro desse pensamento, a questão indígena também. Professora, o Brasil, desde de tempos imemoriais, é aquela história: o Brasil acaba com a saúva acaba com o Brasil, o Brasil acaba com o Estado acaba com o Brasil acaba com a Previdência. A que se deve essas... Isso aí é um fenômeno mundial, dessa simplificação do pensamento, ou é uma característica de subdesenvolvimento? Não, é uma tendência mundial que se instalou a partir do século XVII enfim, é o pensamento cartesiano que criou as bases e as referências epistemológicas da ciência. E daí para frente, nós vamos tendo cada vez mais especializações. Então, a sociedade é fragmentada, né? A política, a religião, a economia, a educação, a família, enfim, as instituições estão cada uma, não é, no seu escaninho, digamos assim, né? E isso tem a ver com o nosso sistema econômico, né? Você vai trabalhar e você não pode rezar, enfim, né? E tem a ver também com o próprio pensamento que se formou assim, né? Desde que você tem um marco que é antes de Cristo, depois de Cristo, a flecha do tempo só anda numa direção. De fato, ela só anda numa direção, mas a ideia de que o que passou, passou, né? O presente é agora e o futuro é o que será amanhã. Então, né? Agora com os big data aí, com o processamento, a internet hoje, essa noção da multidisciplinaridade passa a ser relevante para os negócios, para a pesquisa. De que maneira que o Brasil está entrando nessa onda da visão sistêmica e das realidades complexas? Olha, eu acho que é assim, tem algumas áreas que avançam nesse sentido e outras que não. Você tem aí um campo que são campos também de poder, né? São comunidades de poder que dominam um determinado tipo de conhecimento. Então, esse domínio fechado de uma área do conhecimento impede que a multidisciplinaridade flua. Ou seja, você tem um modelo de universidade que é em torno de departamentos. Esse modelo está falido. Isso, eu acho que esse modelo está falido. Aliás, eu acho que é assim, as escolas, elas têm enfrentado essa questão muito agudamente nos dias de hoje, não é? Aquela escola que ensina as matérias, 1, 2, 3, né? História, geografia, biologia, matemática, português, não sei o quê, elas estão sem referência, né? Porque não é mais assim também que a meninada pensa, porque acho que os jovens, as crianças, eles já estão num mundo que é plural, que é global, isso vem da televisão, vem da internet, vem da nossa sociabilidade atual. Então, né? Vamos pegar então. A gente tinha o modelão que era aquele negócio, conteúdo em 50 minutos, que você aprendia história, aprendia geografia. Agora você tem um volume de informação que vem das formas mais desestruturadas possíveis. Isso aí exige um método para você trabalhar essas informações também nas crianças. De que maneira que... Isso, Quais são os fios condutores? Então, aí você tem que digamos assim, algumas experiências escolares, tá? Né, que adotam a perspectiva transversal, né? Então, você tem uma transversalidade de assuntos, de temas, né? Que a partir do tema
você vai procurar o maior número de informações possível. É o tal da educação por projeto, você define um projeto e vai buscar tudo que está relacionado... Nós temos agora já alguns modelos sendo praticados, né, de diferentes maneiras, desde a escola primária ou infantil, digamos assim, até os modelos universitários, né? Na universidade, né? Eu vou errar a sigla, então eu não vou falar. Né? Os modelos tutoriais, né? Onde você desmancha a grade curricular. Você desmancha. Então, por exemplo, a eleição de determinados problemas, não é, que vão conduzir tal. Então, tem um tutor com um grupo de alunos que vai procurar abordar o problema. E daí você vai buscando conhecimento de acordo com o objetivo... Com o objetivo que é compreender aquele problema que foi colocado. E é interessante porque cada grupo tutorial vai ter um caminho diferente também. Então, quando você depois integra, não é, faz a troca das experiências, amplia mais ainda o modo de ver um determinado problema. Quer dizer, o Fordismo na área de conhecimento acabou. Acabou. Quer dizer, ele continua vigorando, mas ele está em franca decadência. Então, uma coisa interessante que a gente estava conversando um pouquinho antes, esse pensamento dos povos indígenas, também que é uma das suas áreas de especialização, que parece muito também a questão da música ocidental e de outros tipos de música também, que você enquadra tudo aí. Como é que é o pensamento indígena nessa linha da desconstrução dos escaninhos de especialidade? Olha, eu acho que a gente tem muito que aprender, não sei, pelo menos os antropólogos aprendem muito com os indígenas. Uma das coisas é justamente não fragmentar nem a vida e nem o pensamento, né? Então, essa é uma tradição que foi abandonada, né? A partir do século XVII, ela foi abandonada e foi considerada atrasada, como é que fala? Crendices e não sei o quê. Hoje, a gente tem que recuperar isso, né? Alguns pensadores, como o Edgar Morin, por exemplo, ele diz assim, a ciência tem que reintroduzir nela própria a magia, porque o pensamento mágico é um pensamento não fragmentado. Então, isso não significa voltar lá no tempo que não tinha tecnologia, que não significa isso, não. Mas aproveitar que o estágio que a gente tem de produção de recursos tecnológicos para o conhecimento, aproveitar esse estágio e reintegrar o pensamento e reintegrar, sobretudo, o ser humano, né? Ele está separado da natureza, ele está longe dos animais, ele vive uma solidão absoluta, não é? E ele não é nem um corpo, porque o corpo dele é esfacelado, né, pela medicina, porque a mente dele está separada do corpo, porque os poderes, um cuida da mente, o outro do corpo, o outro da lei, o outro do comportamento e tal, e a gente vai ficando cada vez mais... Então, né? Se a gente transferir isso para as políticas sociais, significa que você teria que ter uma profunda integração entre políticas voltadas aí para renda mínima, esporte, políticas para a juventude. Isso, certamente. Isso aí significaria uma mudança no modelo de gestão atual das políticas públicas? Olha, eu acho que significa. Significaria, sim, uma mudança de gestão, uma maneira, não é, mais ampliada, não é, de utilizar os próprios recursos que são destinados às políticas públicas. Quando a gente trabalha com os povos indígenas, isso daí fica muito claro.
Não é? Então, porque é assim, você fala, o fulano está doente, então ele vai ao médico. Ele vai, mas se o pajé não falar que ele pode ir ou que ele já sarou, ele não sara. Entendeu? Hoje tem uma ligação entre a parte emocional e doenças direta. Exatamente. Né? Então, essa relação entre, por exemplo, doença e emoção, né? Essa relação é uma relação que todo mundo conhece, mas que a medicina abandonou. Foi, por exemplo, a partir dos tratamentos de câncer, de AIDS, que os médicos começaram a retomar essa ideia de que o estado emocional do paciente ajudava ou prejudicava no desenvolvimento da doença. Isso aí, alguns médicos aprenderam com os xamãs indígenas. E como é que está essa situação? É um dos temas também aqui. A situação dos indígenas nas grandes cidades. Então, a população indígena que vive nas cidades, ela é muito grande, tá? Ela é muito maior do que a gente supunha, ou que o Estado supunha, né? Ela, atualmente, segundo o IBGE, são por volta de 40%, né, da população indígena vivendo em cidades. Então, você tem uma demanda por políticas públicas referentes à situação urbana. Né? Então, a demanda por moradia, né, na cidade ela é aguda, né? Porque as pessoas vêm para a cidade e vão morar em favela, né? Como todo mundo, porque você não chega numa cidade a não ser que você tenha dinheiro. Aí você chega, compra uma casa, aluga e tal, e vai morar direito. Senão você vai morar na favela, procurar emprego, e tem um circuito. Há uma demanda por educação, né, muito forte. Agora, quando você fala em demanda, é o mesmo tipo de demanda das populações pobres, né? Ou tem uma diferença? Não, então, no caso, por exemplo, da população indígena nas cidades, por exemplo, a demanda escolar, né, por escolarização, ela requer um tratamento específico, tá? Não porque só alguns falam línguas diferentes, não é exatamente por causa disso, mas é pelo respeito, pela consideração, porque quando você fala que o indígena na cidade é igual a todo mundo, quer dizer, ele é igual a todo mundo, portanto, ele deveria ter os mesmos direitos, não é? Mas ele não é igual a todo mundo, né? São comunidades, você vê, por exemplo, o povo pancararu, que sai lá do interior de Pernambuco, vem para São Paulo, vai morar na favela do Real Parque. Tem a ver tudo com a história do próprio Morumbi, da construção do bairro, da construção do estádio, do Morumbi e tal. Então, eles vão e ficaram majoritariamente ali na favela do Real Parque. Até um determinado momento, eles não podiam dizer que eram indígenas. Eles perdiam o emprego. Né? Então, o que eles querem? Eles querem ser indígenas, ser considerados. E lá eles mantinham as tradições? Mantinham, e aqui também mantém. Né? Então, tem a dança dos praiás, tem os rituais, não é? A medicina tradicional, com ervas e tal, que eles vão buscar lá em Pernambuco. Não é? Então, eles querem um espaço para isso, para ser considerado. Agora, eles são trabalhadores, como todo mundo, não é? Tem salário, se tiver emprego, né? E, enfim, eles são iguais a todo mundo, mas eles querem o reconhecimento. Mas, quer dizer que não existe uma política pública voltada para o índio nas cidades? Não, nenhuma. Aliás, o que existe, que já tem alguma conquista, é porque houve muita luta, muita reivindicação e muita insistência. Porque a FUNAI dizia, se você mora na cidade, você não é índio. Então, você tem aí uma compreensão cruel,
não é? De uma marca que é colocada, índio, e depois ela é retirada, não é? Então você é o quê? Então eles querem ser seres humanos, eles não querem ser índios, né? Mas há uma legislação, né, para os povos indígenas e que a Constituição de 1988 coroou, considerou e não regulamentou, não, porque até hoje não tem regulamento, mas que foi considerada e foi colocada na Constituição. Essas reivindicações, com o tempo de 88 para cá, elas foram paulatinamente sendo conquistadas, né? Formando algumas jurisprudência, alguns entendimentos, porque não tinham antes. E aí a coisa vai indo, vai indo, vai indo. A gente vai até um ponto que, até uns 4, 5 anos atrás, as conquistas vão ascendendo, não é? E ampliando, né? E muita coisa vai sendo considerada. E as comunidades tradicionais no Brasil, elas se favorecem também dessas compreensões a respeito dos direitos indígenas. Aí nós começamos a ter uma curva descendente e faz 2 anos que a Constituição está sendo rasgada, que está, enfim... A FUNAI, como é que... A FUNAI destroçada, né? A FUNAI nunca foi grande coisa, o orçamento da FUNAI foi sempre apertado, nunca deu para fazer tudo que tinha, mas agora o orçamento foi totalmente cortado, quer dizer, ele é mínimo, né? Tipo assim, 2016 foi designado para a FUNAI 110 milhões no ano, né? Para tudo, né? Para tudo, quer dizer, é um órgão federal, não é? Que atende população em todos os estados do Brasil e que tem responsabilidades, né? A maior de todas é na demarcação de terras, que é responsabilidade da FUNAI, né? Quer dizer, através do Ministério da Justiça, da Presidência da República. Essa função da FUNAI, ela está sendo atacada, né? E nesses 2 últimos anos, as porteiras se abriram para as ações anti-indígenas, sobretudo de segmentos ruralistas, e que vão em todos os níveis, em todos os âmbitos de poder, vão destroçando, no executivo, no judiciário e no legislativo. Então, para restaurar isso, é um pouco, enfim, vai demandar muito trabalho. E tem risco das terras já demarcadas haver uma... Sim, várias já foram desdemarcadas, né? Então, você tem revogações, você tem paralisação de processos, então vai até um determinado ponto, depois para, então não demarca, e aquilo que valia passa a não valer, né? Outra coisa que é um retrocesso grande, que está cada vez pior, foi desde a aprovação do Código Florestal, né? A partir da aprovação do Código Florestal, a partir não, antes já, quando começou a discutir, a vandalização das terras indígenas por madeireiros para retirada ilegal de madeira é um absurdo. E agora eles estão com porta aberta, porque o que era considerado ilegal não é mais, a legislação está sendo mexida, modificada, não é? E a solicitação de sustar, né, suspender as demarcações de terra, elas estão andando também a galope,
né? No Congresso E Nacional. não tem como segurar organismos internacionais, cortes internacionais? Quais as formas de reação? Olha, a gente já foi para a ONU, os indígenas, várias vezes, esse ano agora também, em 2017, em 2016, várias vezes, é ONU, é Unesco. A comissária da ONU para assuntos indígenas, ela veio ao Brasil em 2016, fez um relatório assim, compungente, doído, apelativo, apelando pela defesa e tal. Não adiantou nada. Ninguém olha, ninguém vê, né? A população indígena no Brasil, ela é invisível. E agora, atualmente, ela é desprezada ao quadrado, entendeu? Ao cubo, sei lá. Bom, professor Lucilene, obrigado aqui por sua entrevista aqui à Plataforma Brasileira. De nada.